Pô, já está funcionando, né? Tá todo mundo com a internet aí funcionando, Pegou? já tá. É, foi Pegou. até rapidinho. É. Então tá, pessoal, boa tarde. Então, vou começar aqui a apresentação com os slides. Eu vou voltar um pouquinho, né? Porque é, acho que deu para sentir assim o modo da extensão, né? Ele tem um pouco dessa característica de nós termos um público muito mais diverso do que quando a gente tem numa disciplina da graduação ou da pós-graduação, né? É um público muito diverso. Então, tem pessoas que já sabem sobre isso, já fazem pesquisas nessa vertente teórica e tudo, e outras pessoas que não, né? Outras pessoas que já trabalham com gerativismo, mas não nesta versão do modelo de gramática, né? Então, a gente tem muita variedade essa é a parte boa, né, justamente, de nós termos muita variedade do pessoal que participa da extensão, né? E aí isso traz, obviamente, um ônus, assim, né, que é de a gente ter que chegar a um lugar mais ou menos comum para todo mundo. E eu acho que ficou claro na semana passada, algumas pessoas expuseram isso, né, que como era uma coisa muito nova, algumas pessoas não conseguiram acompanhar, assim, como acompanharam na primeira aula, né, porque ali eu estava tratando de uma versão teórica que as pessoas, em geral, quando veem alguma coisa sobre sintaxe, né, sintaxe gerativista, já conhecem mais ou menos, que é a versão clássica, aquela versão que, né, muito desenvolvida pelas pessoas que seguem a linha chomskyana, né, o programa minimalista e tudo mais. E aí, aquele arcabouço teórico mais comum a todos os modelos de modelos de gramática gerativa, né, aqueles pontos mais comuns. E aí agora chegam os modelos de gramática, e aí, para tratar de morfologia especificamente, né, a gente já tinha falado lá na primeira aula que um curso de sintaxe até embaixo queria dizer que a gente ia tratar da sintaxe de sintagmas e sentenças, e isso vai ser tratado pela Elaine, e que eu trataria de um outro componente também da sintaxe, que seria o morfológico, né? Então, aquele que. Então, a gente pegaria um modelo de gramática que fosse pertinente para a gente analisar mecanismos da morfologia, com aqueles mesmos mecanismos da sintaxe que a gente já conhecia, né? Então, a gente vai ter aquela elaboração da estrutura hierárquica arbórea, que a gente já conhece para as sentenças, para os sintagmas, também para as palavras, né? Então, a gente vai fazer a sintaxe, né, aqueles mecanismos de concatenar, principalmente, o principal mecanismo da sintaxe é o de juntar peças, a gente vai fazer isso, então, com a morfologia, ou seja, com as palavras, né? Então, essa era a principal questão aí que a gente estava querendo desenvolver na aula passada, né? E eu senti, assim, um pouco de... um pouco de resistência, não é resistência no sentido ruim da resistência de não querer, né? Mas de ter no momento alguém falou, né? Inclusive, que quando naquele momento das árvores, isso talvez não tenha ficado tão claro. Então, eu vou tentar voltar naquele slide justamente, né? Só para a gente relembrar o que a gente viu, a Elaine, né? Que neste momento está de secretária, a partir da semana que vem eu que vou ser secretária. Não que exista, obviamente, alguma coisa de errado sem secretária, né? Mas, então, aqui a gente tem o mecanismo principal aí, que foi apontado, inclusive no título do curso, né, que é o Syntax All the Way Down, né, quer dizer sintaxe até embaixo, né, sintaxe até dentro, no interior das palavras, se a gente tiver que traduzir aí, traduzir e, ao mesmo tempo, tentar entender o que isso quer dizer, né? Então, a gente tem aqueles mecanismos hierárquicos, né, de concatenação de partes menores, né? O que é a sintaxe de sentença, se não a gente juntar, né, constituintes menores formando uma sentença. Né, o mesmo a gente está fazendo aqui agora com a morfologia, né, aquilo que a gente conhecia como morfologia, que a gente utilizava, né, aquele constituinte da morfologia, aquele maior, né, que era a palavra, a gente introduzia na sintaxe com ele já pronto. Né? Então, a gente fazia sintaxe com as palavras prontas. Agora, a gente está fazendo aquela mesma sintaxe, só que dentro das palavras.
E nada melhor para mostrar isso para vocês, esse mecanismo de composição, né, de derivação ou de formação, porque aí composição entra em conflito com a palavra composicionalidade que vocês estão vendo aí. Então, não é uma boa palavra para traduzir isso que eu estou falando, né? Então, a gente viu com as palavras complexas, né, que são as palavras grandes, né, com muitos morfemas categorizadores, né, a gente viu o quanto que esse mecanismo de juntar, concatenar, o tal do merge, né, ele funciona também para dentro das palavras. Né, e a gente viu algumas palavras em português que são composicionais, e a gente tinha visto na outra semana, acho que foi nessa semana mesmo, né? O mecanismo de composição em sentenças, então é um cálculo regular das partes componentes, e esse cálculo regular das partes componentes teriam como resultado um significado que é regular em relação ao significado negociado com o primeiro morfema categorizador, que, segundo a morfologia distribuída, é aquele, então, que fornece o significado arbitrário para essa palavra complexa. Então, o significado arbitrário que a gente tem em nacionalização é negociado na concatenação, na junção da raiz com o primeiro morfema categorizador. O primeiro morfema categorizador, apesar dele não ser pronunciado na palavra globalização, é o referente à palavra globo, né, o que forma a palavra globo. Depois disso, todos os demais categorizadores, e categorizadores são aqueles morfemas, né, que vão tornar uma palavra ou nome, ou verbo, ou adjetivo, ou mesmo advérbio, né? Esses são os categorizadores. O primeiro categorizador é esse aqui, é sempre da palavra que está mais de dentro e que é possível compor o significado. Tá? O mesmo para nacionalização, só que no caso de nacionalização, o morfema categorizador ele é pronunciado, né? Diferente de globalização, em que o morfema categorizador ele não é fonologicamente, ele não aparece fonologicamente, embora ele esteja lá morfologicamente, abstratamente. Tá? O mesmo acontece com nacionalização, só que com o morfema pronunciado, fonologicamente pronunciado. Tá? E aí os demais componentes da palavra nacionalização, né, o adjetivador al, o verbalizador isar, o nominalizador são, eles vão compor regularmente o significado já negociado na primeira fase aqui, tá? No primeiro ciclo, na primeira junção, que é a da raiz com o primeiro morfema categorizador. E aí depois eu mostrei para vocês algumas palavras que não seguem essa formação de palavras através da composicionalidade. Né? A gente viu isso antes com as sentenças e com sintagmas, e aí depois eu mostrei para vocês com as palavras, as composicionais, e agora eu vou mostrar, e depois eu mostrei para vocês, né, só recapitulando, as palavras idiomáticas, que seguem o mesmo mecanismo também de negociação do significado que ocorre com as expressões idiomáticas, né, com aquelas expressões maiores do que palavras e com significados especiais. Isso quer dizer, nas palavras idiomáticas, que a gente juntar os morfemas, a gente, com esse cálculo, né, com essa concatenação entre os morfemas, a gente não vai ter como resultado um significado que seja composicional em relação a raiz com o suposto morfema categorizador. Tá? Então, vamos pegar a palavra restaurante, né? E aí eu revelo para vocês, eu revelei para vocês, para alguns, porque alguns não tinham se dado conta, de que dentro de restaurante existe o verbo restaurar, né? Ao menos etimologicamente, né? E como a gente não. E como o significado do verbo restaurar, né? Ele não vai servir ao significado de restaurante, a gente diz que restaurante ele é uma palavra idiomática, né? Porque não vai ser através do cálculo do verbo restaurar, mais esse nominalizador, né, NTE, que a gente vai formar o significado da palavra restaurante.
né? Porque não é uma palavra composicional no sentido de que a gente tenha consciência, pelo menos, né, de que restaurante é o lugar onde a gente vai para restaurar nossas energias através dos alimentos, né? Então é uma coisa muito louca, é um estabelecimento onde a gente vai e que às vezes sequer a gente come, às vezes a gente vai lá só para beber alguma coisa, ou vai lá só para conversar, enfim, é um estabelecimento, né? É um estabelecimento em que as pessoas comem, tá? O mesmo acontece com os demais. Então, a gente teria aí uma reanálise estrutural, né? Essa é uma vantagem do modelo construcionista na versão da morfologia distribuída, que acaba sendo, depois que surge a exoesqueletal, por exemplo, acaba sendo uma espécie de desvantagem para o modelo, tá? A gente está, por enquanto, defendendo a morfologia distribuída, a gente vai dizer, né, que esse mecanismo de reanálise estrutural vai deixar o pareamento, né, formação, sintaxe, mecanismos gerativos e interface com a leitura, né, interface com a semântica, mais isomórfico, né, porque a gente vai ter para uma estrutura reanalisada, em que a gente não vai considerar o verbo restaurar dentro do nome restaurante, né, a gente vai ter uma estrutura um pouco mais isomórfica, no sentido de gerar estrutura e interface com a leitura semântica dessa palavra, tá? E aí, resumindo a história que a gente viu na semana passada, foi basicamente essa, tá? E aí, esse aqui seria mais ou menos o lance aqui, né? Se a gente tivesse que resumir o que... Deixa eu só aumentar um pouquinho, porque eu acho que tinha uma coisa de estar ruim para ler também, né? Acabou que eu não mudei o slide, não aumentei letras, mas eu posso aumentar aqui para vocês visualizarem, né? Então, a gente tem duas formas de entender a questão da leitura, né? A leitura, que eu quero dizer, a negociação dos significados em palavras, né? Uma é a leitura arbitrária. Já ouviram falar na arbitrariedade do signo, certo? A arbitrariedade do signo, desde Saussure, era mais ou menos isso, né? Só que aqui, a arbitrariedade do signo, ela tem um ponto específico, tá? Para a morfologia distribuída, a arbitrariedade do signo, a arbitrariedade no significado das palavras, ela é composta, né, ela é negociada no encontro da raiz com o primeiro morfema categorizador, tá? E aí, no encontro da raiz, tá, com o primeiro morfema categorizador, a gente envia esse pedaço aí formado, né, e para a forma lógica, e a forma lógica ela nos fornece um significado arbitrário para essa palavra, tá? Nas leituras composicionais, o que a gente tem? As leituras composicionais é a leitura arbitrária, né? E mais depois todos os componentes, todos os morfemas, no caso das palavras, né? Todos os outros morfemas que são juntados a essa palavra. E aí o exemplo, aquelas palavras composicionais e complexas que a gente viu lá no início, tá? Então, um exemplo de uma leitura arbitrária, nação, tá? Um exemplo de leitura composicional, né? Nacionalizar, nacional, nacionalizar, nacionalização, são leituras composicionais a partir de uma leitura arbitrária, que é a de nação, tá? E as leituras idiomáticas são aquelas em que a gente não tem o auxílio da palavra interna, ao menos etimologicamente interna, né, na composição desse significado. E para o significado arbitrário, para o significado idiomático, né, lembram-se que quando a gente estava falando ainda sobre os modelos lexicalistas, a gente tinha falado sobre, né, como que seria o limite aí, então, para a gente impor significado especial, né? E aí, lá no lexicalismo, né, nas versões mais clássicas de gramática gerativa, os significados especiais, eles eram atribuídos à palavra lexical. Então, significado especial, léxico. Então, o que faz com as expressões idiomáticas? Léxico, tá? Era assim. Então, era pouco econômico nesse sentido, né? A ideia do Jackanoff foi essa, né? De colocar mesmo as expressões que às vezes são tamanhos de sentenças, né? A vaca foi para o brejo,
a cobra vai fumar, para dentro do léxico, tá? O Marantz, ele na verdade vai fornecer um limite, né, a fronteira para o domínio de significados idiomáticos. E essa fronteira para os significados idiomáticos, o Marantz estabelece como sendo a fronteira em que é introduzido o agente nessas expressões idiomáticas. Então, no momento em que entra o sujeito-agente, tá? Essa idiomaticidade ela acaba, tá? Então não existiria expressões idiomáticas em que a gente pudesse inserir o sujeito com papel temático de agente, que na verdade nesse tipo de teoria sequer ele é exatamente papel temático, tá? Ele é o agente, como vocês estão vendo aí nessa árvorezinha que está à direita, o agente ele entra para dentro de um nó funcional. Tá? Então, o agentivo, né, o sujeito agentivo que a gente conhecia nas versões tradicionais de gramática gerativa como papel temático, ou seja, como uma função semântica, a gente conhece aqui, né, em outras versões, inclusive de gramática construcionista, e também tem outras, né, que já introduzem o agente, né, como um nó funcional, assim como o de causa também, né, já tem nós funcionais, até porque tem línguas que têm causadores, né, que a gente pode recuperar isso. E a gente tem alguns nominalizadores que são agentivos, né, o OR, por exemplo, né, pagador, vendedor, né, tem essa semântica, que na verdade não é semântica, né, mas tem esse significado, vamos dizer assim, de agente. Tá? Então, isso seria a fronteira para os significados idiomáticos nas versões construcionistas, sobretudo a de morfologia distribuída. E aí, como eu disse para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? Que eu saio falando. Enquanto que a versão lexicalista de gramática gerativa não considerava aqueles mecanismos da sintaxe para dentro das palavras, né, o construcionismo considera esses mecanismos de sintaxe para dentro das palavras. Né? E para isso a gente vai precisar mudar o modelo. Né, aquele modelo que já havia sido mudado, né, do léxico, né, que passa por mecanismos sintáticos, e depois que ele passa pelo mecanismo sintático, né, o que sai da sintaxe é enviado em parte para a forma lógica, outra parte para a forma fonológica, né, e aí dali sim a gente tem a sentença formada. Aqui a gente vai levar esses mecanismos para dentro do léxico, isso quer dizer que a gente vai ter um modelo muito diferente. Né, um modelo que é dividido em 3 partes, em 3 listas, tá? E essas 3 listas, deixa eu só diminuir um pouco, porque senão vocês não conseguem ver a totalidade aqui. Então, tá aqui. Essa é a arquitetura de gramática gerativa, tá? Então, como é que ela funciona, mais ou menos? Essa lista 1 aqui, ela é composta pelos traços abstratos. O que seriam esses traços abstratos? A gente teria tanto traços abstratos pertinentes às palavras, né, como nominalizadores, verbalizadores, adjetivadores, né, quanto aqueles que a gente vê mais no mecanismo da sintaxe de sintagmas e sentenças, né, tempo, né, o tempo presente, passado, futuro, né, alguns mecanismos de concordância, plural e singular, né, os de gênero, feminino, masculino, neutro, né, dependendo da língua, né, mas isso aí, essa lista, a gente tem aqueles mecanismos de gramática, aqueles constituintes de gramática universal, tá? Então, todos os que são possíveis nas línguas, né? É claro que com a aquisição de linguagem, essa lista aí, ela pode ser parametrizada, né? Mas a possibilidade é de qualquer, aqui é um modelo universal, né? Então, a gente pressupõe que tenham todos os traços abstratos pertinentes a qualquer língua do mundo. Depois da parametrização, vocês sabem que existe aí o aprendizado pelo desaprendizado, e aí existe também a parametrização. Né? Então, esses traços abstratos, que são tanto do nível que a gente conhecia como nível morfológico, né, como aqueles que a gente conhecia como nível sintático, se a gente quiser separar as duas coisas ainda, né, eles estão aqui na lista 1, e
eles vão passar, obviamente, pelo filtro da sintaxe, né, para a gente computar as coisas, né, para a gente compor essas palavras, porque, por enquanto, o que a gente tem aí na lista 1 é uma lista de pequenas partes, né, de morfemas, que a gente chama aqui de morfemas, não o que a gente conhece de morfemas lá do estruturalismo, não, tá, do Matoso, por exemplo, que o morfema já tinha fonologia envolvida, né, aqui não. Aqui não é aquela noção de morfema que a gente conhece lá do estruturalismo de Matoso Câmara. Aqui é o morfema no sentido do traço abstrato ainda, tá? E aí, esses traços abstratos, que a gente vai chamar aqui de morfema, eles vão passar pela sintaxe, e na hora em que eles vão se subdividir aí, né, para as fases de interface, né, vai passar um conteúdo aí pelas peças de vocabulário, que é onde se fornecem aí as informações fonológicas da língua já parametrizada, né? E alguns mecanismos de regras fonológicas também ocorrem aí, tá? Então, a gente tem, por exemplo, verbos supletivos. Como é que a gente faz? Né? Conhecem os verbos supletivos? Verbo ser, por exemplo, em que a primeira pessoa do singular é sou, a terceira é, né? E onde é que está a raiz dessa palavra, né? Então, alguns mecanismos fonológicos podem ocorrer aí. É claro que a questão dos verbos supletivos ela é mais complicada que isso. Existem estudos que acham que existem verbos como verbos supletivos que podem ter as suas raízes, todas elas determinadas na lista 1, ou, né, pessoas que defendem que existe um mecanismo aí, que pode ser fonológico, que é feito na lista 2. Não vamos entrar nesse debate agora, né? Um verbo bom para isso é o verbo trazer, que existe ali uma forma de você fazer fonologicamente esses ajustes, tá? E a lista 3, que é a lista que a gente chama de... Tá aqui, tá? A lista 3, que a gente chama de enciclopédia. É aí que há a negociação dos significados arbitrários, tá? E depois que isso tudo acontece, outros mecanismos mais lógicos também ocorrem, e aí sim a gente tem a palavra saindo. Então, o que a gente está mostrando aqui é um modelo que dá conta dos mecanismos que ocorrem tanto na palavra, quanto no sintagma, quanto na sentença, porque essas coisas, né, esses mecanismos todos acontecem por fases, né, desde a junção da raiz com o morfema categorizador até a gente conseguir formar as sentenças, tá? Então, né, vocês tendo visto aí que o modelo é formado a partir de 3 listas, né, da concatenação e do ciclo de 3 listas. Agora vamos ver o que tem em cada uma dessas listas de forma mais que vocês vão conseguir ler aqui, talvez. Então, a lista 1, né, que a gente chama ou de lista A, ou de lista de traços abstratos, ou de lista de morfemas, tá? Fornece as raízes atômicas e morfemas gramaticais abstratos para o sistema computacional. Os conjuntos de morfemas gramaticais abstratos são determinados pela gramática universal, e talvez por princípios particulares a cada língua, né? Aquela coisa, se existe a gramática universal ali, ou se ali a gente já tem, então, uma língua já parametrizada, né? Eu imagino que seja a língua parametrizada, mas, né, porque eu não tenho todas as possibilidades, enfim. Não necessariamente fonologicamente pronunciados, isso é um outro esquema, né? Mas a questão da parametrização, alguns defendem, outros não, isso é uma questão ainda. A lista 2, que a gente chama de lista B, lista de vocabulário, lista de itens vocabulares, enfim, tem muitos nomes para chamar essa lista. O mais comum é que ela seja lista 2 ou lista de inserção de vocabulário, né? Ela fornece as formas fonológicas para os nós terminais sintáticos. Aí há um debate, né, a respeito da fase da derivação em que entra a forma fonológica das raízes. Alguns defendem que seja na lista 1, outros defendem que seja na lista 2. A lista 2, ao certo, incluiria informação sobre as conexões entre conjuntos de morfemas gramaticais e traços fonológicos, que são as regras de inserção de vocabulário. Então, os itens de vocabulário eles vão competir para a inserção, e quem vai ganhar essa competição
é o item mais especificado quanto aos traços albergados pelo nó onde será inserido, né? Porque a gente conhece subespecificação, todo mundo já deve ter ouvido falar na subespecificação, né? Vamos pegar o verbo estava, né, flexionado desse jeito, né? Ele sem um contexto, né? Pode ser que eu estava ou ele, ela, alguma coisa na terceira pessoa, né, estava. Então, esse item estava, ele é subespecificado para a pessoa, né? Porque a gente não sabe se é a primeira pessoa ou se é a terceira, só quando ele está inserido num contexto, né? Isso é importante para algumas coisas de ensino, né, na educação básica, a gente ter essa consciência dessa subespecificação, né, fica parecendo que, para começar, aqui no português a gente não precisa colocar o sujeito, né? Então, às vezes, a sentença ela está de fato ambígua, né? Porque a gente não sabe se é primeira ou se é terceira, né? E às vezes os alunos transparecem isso para você e não sabe, às vezes, explicar. Né? E o motivo é esse, não existe ali a informação de pessoa sem que o sujeito esteja expresso, né? E a lista 3, que a gente chama também de vocabulário, lista C, né, é a lista dos significados especiais de raízes particulares em contextos sintáticos específicos, né? E aí a gente poderia incluir, inclusive, as expressões idiomáticas, tá? Não só as palavras idiomáticas, as palavras arbitrárias, né, mas também as expressões idiomáticas. Então, todo significado especial que pode ser dado não só na concatenação da raiz com o morfema categorizador, mas também em palavras idiomáticas, em expressões idiomáticas, estariam na lista 3 os seus significados listados. Essa lista, assim como a lista 2, não é uma lista gerativa, né? Ela pode ser expandida, obviamente, mas ela não é uma lista gerativa, tá? A gente sabe que na sintaxe gerativa, né, na gramática ou na teoria gerativa, o único componente gerativo é a sintaxe, né? E aí a gente inclui agora a morfologia também, né? Porque passa a ser sintaxe também, só que dentro das palavras, né? Obviamente com propriedades um pouco diversas, né? Afinal de contas, a gente está formando palavras e não sentenças, né? Existem algumas propriedades importantes nesse modelo, tá? Então, são 3 propriedades que eu vou falar aqui para vocês: a da inserção tardia, a da subespecificação, que eu já adiantei para vocês, inclusive, e da estrutura sintática hierárquica, all the way down, que também vocês já conhecem, porque é essa sintaxe dentro das palavras, né? Então, a inserção tardia está falando sobre o quê? Está falando sobre a interface fonológica, que ocorre depois da concatenação de morfemas abstratos, tá? Então, a inserção de item de vocabulário, a informação fonológica, na estrutura sintática criada pelo sistema computacional, que vai ocorrer após a construção do esqueleto, né, da estrutura sintática das palavras, isto é, pós-sintaticamente. Então, a fonologia ocorre pós-sintaxe. Né? O outro mecanismo foi aquele que eu já expliquei para vocês, da subespecificação de itens de vocabulário. Então, o item de vocabulário escolhido para ser inserido no nó terminal, no nó sintático terminal, não precisa conter todos os feixes, né, de traços contidos no nó sintático candidato para inserção. Em uma competição de itens de vocabulário para a expressão do morfema, o item com todos os traços do morfema ou o que contém um subconjunto de traços mais especificado é o que ganha a competição. O exemplo foi o que eu acabei de dar para vocês, né? E a estrutura sintática hierárquica, né? São as árvores sintáticas, a estrutura é hierárquica, não é linear, né? All the way down, all the way down. A estrutura de nós funcionais, onde os itens de vocabulário serão inseridos, é determinada segundo a hierarquia das operações e princípios sintáticos, todos os que vocês já conhecem já da versão tradicional, né? Além disso, a sintaxe é responsável por comandar não só a criação de sintagmas e sentenças, mas também a criação de palavras. E aí, desse modo, se assume que os processos sintáticos concatenar, mover e copiar também são utilizados pelo sistema computacional para a formação de palavras, tá? E aí a construção
em relação às operações e tarefas, né? A construção de palavras complexas, ela vai se dar, como a gente já disse 1 milhão de vezes aqui nesse curso, na sintaxe, considerando que os mecanismos que geram palavras, sintagmas e sentenças, né, são os mesmos. E aí o que vai diferenciar uma categoria, isso eu também já tinha falado também com vocês, né? Uma categoria de nível lexical de uma categoria frasal vai ser a função das categorias dos constituintes envolvidos e não as operações. As operações são as de copiar, mover e concatenar, elas são as mesmas, né? O que vai diferenciar é a categoria desses constituintes, né? E aí o que vai formar palavras, né? Vocês já conhecem, são as classes de palavras, né? Que a gente está chamando aqui de categorizadores, né? Então, aquilo que vai formar uma raiz em um nome, então, um nominalizador, seja ele qual for, são, mento, né? Tudo aí forma nome, né? O que forma verbo, isar, ser, né? E os seus infinitivos, né? Que são formas nominais, na verdade, né? Mas que vão formar também verbos, o zero, né? O zero é o maior formador de verbo no português brasileiro, né? A gente tem poucos verbos formados com isar, ser, ficar, né? Geralmente a gente tem zero como verbalizador. Então, esses são os constituintes que vão ser diferentes, aqueles que vão formar palavras e aqueles que vão formar sentenças, né? Nas sentenças a gente tem outras coisas, né, que a gente não tem nas palavras, pelo menos no português. Como é que a gente faz, né? A gente tem tempo, né, na sentença, a gente tem concordância na sentença, a gente tem complementizadores nas sentenças, né, mas a gente não tem aí um nominalizador solto lá, né, formando o nome, ele está dentro da palavra. Então, e aí, como que a morfologia é distribuída, né? Onde que a gente vai chegar nisso tudo, né? Afinal de contas, né, a gente está querendo fazer um curso aí que faz uma abordagem, né, que parte da ideia de uma aprendizagem ativa, né? Em que a morfologia distribuída pode nos ajudar, né? Então, eu não sei quais são as experiências, obviamente, de cada um de vocês, né? Eu imagino que um ou outro, acho que já até falaram, inclusive, nas outras aulas, né, que já dão aula, essa hora eu já estou sem voz, né? Estou dando aula desde 7h30 da manhã, aí começa a ficar já sem voz. E algumas pessoas já dão aula, né? Outras pessoas, ainda que não deem aula na educação básica, mas já foram crianças ou conhecem crianças, né? E sabem que as crianças são muito criativas na hora de aprender palavras. E elas compõem palavras, né? Justamente por aqueles mecanismos que a gente já conhece, né? Da capacidade que a gente tem de formar de compor a língua a partir das regras que nós sabemos, né, inconscientemente, né, naquela fase de aquisição de linguagem, a gente começa a regrar a língua, né? As crianças fazem também, assim como elas formam aqueles verbos, né, fazia, né, regrando a partir de comer, não sei o quê, é possível que uma criança já tenha ouvido falar de taxista e, de repente, ela chamar o motorista de ônibus de onibista, né? É possível um monte de coisa desse tipo, assim, de criativas com as crianças, né? Então, isso nos dá uma pista, né, sobre como a gente pode abordar a formação de palavras. Então, a minha contribuição aqui nessas aulas vai ser sobre a criação de palavras, e é por isso que a gente vai tratar de alguma coisa com neologismos, tá? A gente vai pegar com a literatura, só para a gente fazer uma brincadeira com neologismos de alguns autores que formam palavras novas, né? Mas, na verdade, isso está recorrente na nossa língua o tempo todo. Vocês nunca se pegaram, assim, na dúvida se uma palavra se termina com mento ou são, né? Isso talvez nos revele alguma coisa, né, de formação de palavras, né, do que quer dizer, por exemplo, são e o mento. Por que são e mento? E eu nunca quero trocar por um or, por exemplo, que também é outro nominalizador,
né? Então, tem algumas coisas, né, que são próprias de alguns sufixos, né, formadores de nomes, que fazem com que a gente se confunda. Tem uma pessoa aqui, inclusive, aqui nessa aula, não sei se ele está presente hoje, que estuda são, e eu tenho uma co-orientanda de doutorado que também estuda o sufixo são, a Rafaela Aquino, e ela tem um trabalho interessante para mostrar os significados, né, desse sufixo são, como que ele pode ser composto assim nas palavras, né? Então vamos lá no que está aqui nos slides, né? Então, em relação à morfologia na educação básica, a gente pode pensar sobre as regularidades e a delimitação de idiosincrasias, né, de arbitrariedades semânticas no interior de palavras complexas. Né? A gente pode, por exemplo, pensar que a semântica do derivado, né, ela é derivada, né, ela é formada a partir, segundo uma regra semântica regular no passo da derivação, né? Ou a semântica do derivado é derivada mediante um salto semântico idiosincrático, idiosincrático, tanto faz, na derivação. Então, a gente pode ter a semântica do derivado, que é composicional, ou a semântica do derivado, que é como é que eu estava chamando lá no outro, idiomática, que está sendo chamada de idiosincrática, é a mesma coisa, tá? É só para vocês terem um vocabulário já. Então, como é que a gente pode abordar isso? Né? A partir das palavras complexas. As palavras complexas, justamente, e eu fiz alguma coisa, eu fiz alguns testes com os meus alunos de 7º ano, e essas coisas eram interessantes, assim, para eles, né? Muitas vezes eles me perguntavam, acho que eu vou ver isso, se eu conseguir, né? A ideia era abordar esse conteúdo na 3ª aula, né? Que era para ser hoje, vamos ver se a gente chega lá. Mas alguns alunos não sabiam se a palavra terminava com 2 S's, C cedilha, né? Então, tem algumas ideias que a gente pode dar para eles a partir, às vezes, de conhecimentos que a gente tem etimológicos. Opa, tá todo mundo vendo aí que minha FUNPRESP, tá? Então, as palavras complexas, né? Vamos lá. Então, são palavras. O que são palavras complexas, né? Para começar, o que são palavras complexas? Eu acho que já ficou claro para quase todo mundo, né? Que são palavras que contêm múltiplas camadas morfêmicas. Então, são palavras, como vocês viram aqui, ali no exemplo, palavras como globalização e nacionalização, né? Então, são palavras que têm muitos morfemas no sentido de que a gente tem, além da formação de nação, a gente tem nacional, nacionalizar, nacionalização, e tem múltiplos morfemas, né, formando uma palavra complexa, tá? Essa ideia deriva da concepção de modelos construcionistas, de que há sintaxe no interior de palavras. A gente só pode falar dessa construção hierárquica, né, pensando nessa, e aí fazer uma relação com aquela abordagem da aprendizagem ativa, em que a gente vai pensar sobre esse conhecimento, né, ainda que inconsciente, dos falantes, se a gente pensar numa abordagem que olhe, né, para esse interior das palavras, assim como a gente tem a teoria tradicional de gramática gerativa, que olha para os pedaços das sentenças e dos sintagmas, né? Então, a gente olharia esse interior das palavras, assim como a sintaxe na sentença, haveria essa sintaxe hierárquica dentro das palavras. E isso nos levaria a pensar, né, numa formação de palavras complexas no português. E a gente poderia, a partir disso, derivar um quadro interessante, né, para as crianças, por exemplo, né, de qual é a possibilidade de formação de palavras na língua portuguesa, né? Então, na verdade, o português ele explora muito bem a formação de palavras com todas as combinações possíveis de nomes, verbos e adjetivos. A gente sempre deixa o advérbio de fora, né, porque ou o advérbio ele é um adjetivo que, na função, né, em que ele está de modificação, ele é um advérbio, ou ele vai ser
ser um advérbio, ou ele vai sempre ser uma palavra complexa em que a gente vai colocar um mente, por exemplo, tá? E é por isso que o quadro, ele se restringe, e também tem algumas repercussões de outra ordem, né? Porque ele é alguma coisa parecida com adjetivo, só que em outra situação, né? Então, o quadro de formação, né, de palavras, geralmente ele é restrito a nomes, verbos e adjetivos, tá? E para essa formação de nomes, verbos e adjetivos, como vocês podem ver aí, o português ele explora todas as possibilidades de formação de palavras, né? Então a gente tem a formação, só aumentei um pouquinho mais aqui. A gente tem a formação de nome para nome, do tipo brinco e o aumentativo, brincão, né? A gente tem a palavra pena, que é um nome, né, formando a palavra penugem, que também é outro nome, só que com o nominalizador explícito ali, o gen, né? A gente tem carta, formando a palavra carteiro, então é um nome para outro nome, né? A gente tem carta, formando cartaz, nome para nome, a gente tem carta formando cartilha também, né? Então, nome para nome, né? E carta para carteira, outro nome, né? E aí vocês devem estar percebendo que existem coresinhas diferentes, né? As três primeiras palavras, os três primeiros pares, né? Brinco, brincão, pena, penugem, carta, carteira, e com uma outra corzinha, carta, cartaz, carta, cartilha e carta, carteira, né? Então, o lance aqui, o que a gente estava falando antes, né? Que a gente tem formações que são composicionais e formações que são idiomáticas, né? E vocês podem ver aqui que todas as formações possíveis, seja de nome para verbo, né? Telefone, telefonar, nome para adjetivo, carinho, carinhoso, né? Verbo para nome, tratar, tratamento, verbo para verbo, contar, recontar, verbo para adjetivo, dobrar, dobrado, adjetivo para nome, duro, dureza, adjetivo para verbo, molenga, molengar, adjetivo para adjetivo, duro, duríssimo. Para todos eles existe uma versão que está um pouquinho mais escura e outra versão que está um pouquinho mais clara. O que isso quer dizer? Que existem palavras complexas que são formadas composicionalmente e palavras complexas que são formadas idiomaticamente, ou seja, que a gente visualiza, né, consegue perceber um salto semântico, né, em que a gente não tem aquela composição regular dos significados, tá? Então, brinco, brincão. Brincão é o quê? Um brinco grande, né? O que o aumentativo faz se não, né, expor o fato de que existe alguma coisa que é maior do que a outra versão, né? Então, tem um cálculo composicional aí do que quer dizer, né, o ão no aumentativo, né, e o que ele faz em relação ao brinco, né? Então, brincão é um brinco grande, composicional, ok. Carta, carteira. Carteira, seja lá se é o banco em que a criança está sentada ou a carteira onde a gente coloca dinheiro, né? Lugar em sei lá, como é que chama? Um objeto em que a gente coloca dinheiro, nenhum deles, né? Para a gente chegar ao significado de carteira, vai nos ajudar a saber o que significa carta. Né? Então, aí nós estamos diante de uma palavra idiomática. Tá? Isso ocorre com todos eles. A gente tem telefone e telefonar, que é composicional, mas a gente tem grampo e grampear, que tem dois sentidos. O de grampear uma folha na outra com grampo, isso é composicional, mas grampear o telefone, não. Né? O telefone do político tal foi grampeado, né? Isso não é passar o grampo ali. Ainda que a gente consiga explicar metaforicamente, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de significado, né, de semântica regular ali, tá? De cálculo, tá? Grampear, a gente não recupera, no sentido de grampear o telefone, a partir do significado de grampo, tá? O mesmo acontece com todos, né? A única coisa que eu gostaria de ressaltar é o fato, né, de que vocês estão percebendo que para a formação de novas palavras,
né, ou de formação de palavras a partir de outras, ou seja, formação de palavras complexas, o que acontece na formação de palavras complexas? Geralmente a gente está incluindo o que na palavra mais simples, né? A gente está acrescentando um sufixo, né? Brinco, brincão, sufixo. Telefone, telefonar, sufixo, né? Carinho, carinhoso, sufixo. Tratar, tratamento, sufixo. Vamos pular um aqui, que é justamente isso que eu quero falar. Dobrar, dobrado, sufixo. Adjetivo para nome, duro, dureza, sufixo. Adjetivo para verbo, molenga, molengar, sufixo. E o último, duro, duríssimo, sufixo. Mas vamos lá naquele de verbo para verbo. Como é que a gente forma verbo a partir do verbo no português? Tá? A gente não tem como formar um verbo a partir de outro verbo no português com o acréscimo de sufixos. Tá? Então, neste caso aqui, quando é verbo para verbo, a gente forma a partir de prefixos apenas, do prefixo re, né? E todos os outros que são mais idiomáticos, não é? No caso de contar, descontar, saltar, ressaltar, falecer, desfalecer, né? Que não é desfalecer, é engraçado, né? Porque ele não é o retorno ao estado de não falecer, né? Pedir, despedir e bolar, rebolar. Tá? Todos eles formados, esses novos verbos, formados a partir de prefixo. Né? Talvez esse tipo de generalização possa acrescentar alguma coisa, não só na formação dos professores, mas também na consciência do falante, né? De como que ocorrem as possibilidades de formação de palavras. E, a partir daí, inclusive, tirar algumas dúvidas sobre como se escreve a palavra, se é com 2 S ou se é com C cedilha, né? Porque muitas vezes a resposta está aí, né? Faz parte da raiz esse 2 S ou C cedilha ou não, né? Com ESA, né? O ESA, o ISAR, né? Etimologia ajuda muito no outro caso, o ISAR, né? Analisar e formalizar. Professor, esse ISAR aqui é com S ou com Z? Né? Todo mundo que já deu aula já deve ter ouvido essa pergunta, né? Então tem muito a ver com um recorte, né? Se esse S, né, um S que faz parte da raiz, ou se ele é um morfema categorizador. Se ele é um morfema categorizador, ele vai sempre ser um ISAR com Z, né? Porque seria um ISAR formador de verbo, né? Então, se é um ISAR formador de verbo, ou seja, de categorizador verbo, ele é sempre com Z. Então, às vezes, demonstrar esse recorte da palavra para a criança ajuda muito elas a entender o mecanismo, né? Pelo qual algumas regras ortográficas, não todas, porque muitas vocês sabem, né, que são absolutamente arbitrárias, mas essas que têm como a gente auxiliá-las, né? Fornecer alguma opção a elas para tornar aquilo um pouco menos pesado em termos de memória, né, talvez seja interessante mostrar. E esses quadros aqui, eles mostram justamente, né, revelam justamente esse mecanismo aí de formação de palavras, tá? E aí, só para brincar um pouco, às vezes o mesmo professor de português é o professor de literatura, né? Não, aqui, depois eu vou mostrar para vocês de literatura. Aqui é justamente isso, né? Então, quanto que essa conscientização de morfemas, né, ela pode auxiliar nessa relação, né, da linguística com o ensino, né? O que algumas teorias linguísticas, e aqui, já que a gente está tratando da morfologia distribuída, porque a gente está no módulo, né, morfologia, né? O quanto que essa conscientização dos morfemas ou itens de vocabulário, né, no português brasileiro pode ajudar nessa interface aí, né, ou nessa interdisciplinaridade, eu diria, com o ensino, né? Então, se a gente pensar nas possibilidades de formação de palavras, né, e aí ressaltando que no caso do verbo deverbal, né, que era aquele conjunto
lá do meio, né, que eu estava ressaltando para vocês, do tipo contar e recontar, né, a gente tem que ressaltar o fato de que é somente feito a partir de prefixos, né, o que ocorre de forma diferente nas outras formações de palavras, né. Isso ajuda a gente a pensar sobre a formação de palavras e também nessa tentativa, né, de a gente auxiliar na ortografia das crianças, né? Então, portanto, uma ideia de nós fazermos uma relação do morfema com a escrita. E aí os exemplos justamente do que eu estava falando era, por exemplo, né, isso aconteceu comigo de fato, né, de uma criança, de algumas crianças terem me chamado, né, eles já eram crianças, tinham 12 anos, 11 anos, mais ou menos, 7º ano, né, de chamar no cantinho, ficavam com vergonha, né, porque não sabiam se eles escreviam analisar com S ou com Z, né, e aí eu falava para eles, não, nesse caso aí é com S, né, aí vinha outra, professor, palavras desse tipo, né, romantizar, eu não sei se você conhece com Z, e aí um dia a gente, né, deu uma aula sobre isso, né, eu dei uma aula sobre isso, e eles adoraram, assim, porque eles viam que tinha uma regra, né, então eu, né, dei uma introdução de morfologia distribuída, obviamente, sem dizer tudo isso que eu disse para vocês, porque são conhecimentos que vocês têm que ter, mas não uma criança de 12 anos, né, todos esse vocabulário técnico, né, ele de primeira, assim, ele deve ser evitado, né, quem tem que conhecer são vocês, não as crianças, né, então a gente teria aí a ideia, eu tive a ideia de brincar com palavras dentro de palavras, então quando eu botava lá várias palavras que terminavam com izar, né, e aí pedia para eles me dizerem se, porque eu já tinha também falado com eles sobre recursividade, né, sobre uma coisa dentro de outra, então eles já estavam com isso na cabecinha deles, né, então eles estavam com a ideia, então eu pedi, fiz a primeira com eles, né, aí botei lá, vamos supor que tenha sido a analisar, e aí falei assim, vocês já pensaram que analisar, né, brincava com eles, o que tem aqui dentro, aí, né, botava um parêntese, alguma coisa assim, eu botava giz de outra cor, né, para eles verem que tinha a palavra análise dentro. Inclusive, no primeiro momento, eu colocava análise, colocava mais exato, né? E aí depois juntava tudo, brincava com fonética, fonologia com eles, né? E aí eles viam que existiam palavras dentro de palavras. E no momento em que eles começavam a ver um monte de palavras dentro de palavras e que essas coisas existiam, né, isso se tornava assim um estímulo, porque eles se achavam assim mais investigadores, né? Porque eles ficavam achando coisas, né, dentro de outras. Então eles começaram a ver um monte, né? Eles começaram a ver quase todas, na verdade. E aí a gente chegou a uma regrinha, né, de que se a palavra que estava dentro já tinha um S ou um Z, a gente tinha que respeitar aquele S ou Z no izar daquela palavra, né? Não com morfema categorizador, raiz, isso assusta a criança, né? E aí, quando a gente chegava em romance e romantizar, né, a gente pensava, não, mas aqui não tem o izar, então esse izar é o quê? Né? Esse izar aí vai ser com Z, porque ele é um morfema. Essa parte do é um morfema vocês não precisam falar para eles. Né? Só se quiserem, eles estiverem super estimulados, vocês falam, né? Mas esse encontro, assim, né, dessa coisa da brincadeira com palavras dentro de outras, isso auxilia muito na questão da formação de palavras para eles, tá? E aí, sim, né, que eu já estava ultrapassando aí uma parte do que eu queria falar, né? A gente pode brincar também, né? Eu tinha até introduzido, né? Geralmente o professor de língua portuguesa nas escolas é o mesmo professor que dá literatura. Raras são as escolas, né, que o professor de literatura é diferente daquele professor de português. Isso quando a escola tem literatura, né? E aí existem formas da gente brincar. Óbvio que é muito difícil que a gente dê Guimarães Rosa para uma criança ler, né? Mas um adolescente já dá, né? E a gente continua com a mesma brincadeira, né? Da formação de palavras. Isso, obviamente, vira tema de pesquisa, isso foi tema de pesquisa de alguns orientandos da Miriam. Esse daqui, né, que eu vou mostrar para vocês, foi um orientando da Miriam chamado Everton Lourenço, né, foi ele que desenvolveu, depois lá nas referências eu vou mostrar para eles, né, esses slides vão ficar com vocês, depois se vocês quiserem pesquisar pela dissertação dele, mas ele pesquisou justamente os neologismos em Guimarães Rosa, né,
todo mundo sabe, né? Vocês que estudaram letras sabem que o Guimarães Rosa é um autor conhecido, inclusive pelos neologismos, né? Também, obviamente, não é só por isso, né? O Guimarães Rosa é muito mais do que neologismo, né? Mas vamos reduzi-lo nesse momento aos neologismos, porque é o que nos interessa nesse momento. Né? Então, o Everton, né, junto com a Miriam, que foi a Miriam Lemley, que foi a orientadora dele, começou a observar, né, existe um dicionário, inclusive, dicionário de neologismo do Guimarães Rosa, né, e lá, para quem leu o Grande Sertão Veredas, por exemplo, sabe que tem palavras como brincação e tratantagem, tá? E muitas, assim, centenas de palavras, né, desse tipo, né? Inclusive, na época da dissertação dele, né, o Everton, na época foi com o Andrew Nevin, se eu não me engano, eles foram para São Paulo, porque havia a esperança deles conseguirem os caderninhos do Guimarães Rosa, porque ali teria alguma pista de que o Guimarães Rosa fazia isso conscientemente, né? E se eles tivessem encontrado, eles até fizeram um contato com alguém da família do Guimarães Rosa, não me lembro se foi a filha, já não sei mais a coisa, né, se foi filho, se foi neto, não sei. Eles até deram assim a possibilidade, mas ficou ruim, porque estava no poder assim de um museu, parece, aí não conseguiram acesso, né, foram meio que à toa nesse sentido, né, para ver esses, parece que era no Museu da Língua Portuguesa, se eu não me engano, uma coisa assim, e que teria esse caderninho em que ele teria anotado justamente a estrutura interna das palavras, tá? E aí vocês podem ver, né, que existem processos distintos de formação, né, enquanto que brincação, né, tem uma troca de sufixo, né, de brincadeira, né, ou seja, o item de vocabulário aplicado para implementar fonologicamente o morfema nominalizador foi alterado. Então, em vez de brincadeira, a gente tem brincação, né? Já em tratantagem, a gente tem um outro tipo de questão aí envolvendo, né? Então, a gente tem o nome tratantagem, né, que é uma extensão do uso do sufixo agem, a uma base com a qual não era usado, tá? Então, a forma tratante, certo? Tratante é nominalizada por agem, mas essa possibilidade também é prevista na língua, tá? E aí, eles começaram a observar que essa troca do item de vocabulário a ser usado para implementar o categorizador nominal em brincação segue um modelo muito produtivo, não é? Na verdade, o que Guimarães Rosa fez não foi assim uma grande reviravolta na língua, né? Na verdade, quando a gente fala de neologismos, os neologismos vêm a partir de empréstimos de língua, né? Do inglês para o português, a gente tem vários neologismos, a gente tem neologismo por causa de criação de novas ferramentas virtuais, e a gente às vezes tem que criar palavras, né? As pessoas falam de deletar, né? Que é um neologismo derivado do inglês, né? Só que na verdade não é bem do inglês, porque o inglês tirou do latim a nossa língua de origem, que é o latim. Então a gente passou pelo inglês, mas na verdade foi do latim mesmo, né? Então deletar vem do latim deletare, né? Mas então a gente tem palavras neológicas desse tipo, e tem as neológicas estilísticas, né? Como essas aqui. Então, na verdade, brincação segue um modelo muito comum na língua, né? Malhar, malhação, separar, separação. Por que não, então, colocar brincar, brincação? Qual seria, assim, o limite dado, né, de antemão a essa junção dessa raiz de primeira conjugação, né, brincar, malhar, separar, com esse sufixo são? Não haveria nenhum bloqueio para isso. Não? Então, é uma palavra que poderia existir e não existe simplesmente porque não existe, porque a formação de palavras muitas vezes é arbitrária. Né? Então, não existe porque não existe. Então, Guimarães Rosa teve, nesse caso, a percepção de que o sufixo são, ele aparece no mesmo contexto sintático do sufixo eira ou deira, né? Como vemos em chorar, choradeira,
né? Então, beber, bebedeira, cansar, cansadeira. Então, essa alternância de sufixo na geração de nomes de verbais, pensando naquela tabela lá no início, né, só é possível por conta da identidade de estrutura sintática, beber, cansar, malhar, brincar, separar, tá? Ao perceber isso, o autor teve a possibilidade de inovar, né? Então, o que acontece, na verdade, né? Quando a gente cria uma palavra nova, a gente não burla nenhuma regra da língua, né? E a gente trata, muitas vezes, o neologismo, né, como quase que uma aberração, muitas vezes, né? Como se a palavra estivesse errada, ou como se a gente estivesse fazendo alguma coisa que não condiz com o que a língua, né? Como se existisse a língua sem que a gente fizesse a língua, né? Em termos de fonologia, né, pelo menos. Então, podemos repetir a operação recriando as palavras acima com a troca de sufixo, né, de modo que as formas criadas sejam possíveis. Choração, né, no caso de choradeira, choração, né, no caso de bebedeira, bebeção, e aí a criação também do Guimarães Rosa, né, cansação, tá? Então, tem essa possibilidade ainda, seguindo as mesmas regras de formação de palavras canônicas da língua, né? Seguindo as mesmas regras, a gente pode fazer neologismos que viram estilísticos, né? Uma outra orientanda da Miriam também fez essa observação de neologismos, né, de criação de palavras com sufixos diferentes, só que utilizando autores de países africanos lusófonos, né, Moçambique, Angola, Pegomia Couto, Jack, né, e aí também fez essa brincadeira aí do quanto que a formação de palavras, né, essa seleção de sufixos, ela é arbitrária. A seleção de sufixos, eles servem para muitas coisas, né? A gente quer, às vezes, atribuir uma semântica específica para um sufixo, mas, na verdade, eles fazem certas... Se você comparar as línguas de outros países que falam língua portuguesa, na verdade, se você comparar o português brasileiro com o português europeu, vocês vão ver que palavras comuns, não assim pensando em neologismos como esses mais estilísticos, né, mas pensando na língua corrente mesmo, vocês vão ver que tem muitas palavras que são criadas, né, que a gente percebe esse mecanismo interior das palavras, da sintaxe compondo ali, os mecanismos compondo da sintaxe, e que tem sufixos diferentes, naquilo que a gente chamaria de mesma língua, né? Então, essas descobertas morfológicas de Guimarães Rosa não só permitiram a ele saber quais formas criar, isso é interessante, esse ponto agora, mas também quais formas não criar, né? Porque esse é o ponto, né? Às vezes, na educação básica, a gente corrige, né? A gente falou muito sobre essa coisa da gramática prescritiva, gramática descritiva, gramática explicativa, não é? E a gente tem como base aí na educação básica a gramática prescritiva, a gramática tradicional, que tem como principal finalidade apontar o erro nas crianças, né? Dizendo que aquilo não é gramatical. E a gente viu, né, sobre outros critérios de gramaticalidade, né, e também de aceitabilidade, né, mas que um falante nativo não formaria um sintagma, uma sentença e nem uma palavra que seja agramatical, né, e vocês viram que mesmo nos neologismos, todos eles seguem as regras de formação de palavras que constam na língua portuguesa como regras de formação de palavra. E as crianças, e também Guimarães Rosa, né, sabiam quais palavras não criar, né, quais são os... Porque a gente não pode falar, porque a gente está falando de um sistema de regras, né, da gramática gerativa está falando de um sistema de regras, ainda que inconscientes, mas um sistema de regras, que gera e interpreta, né? Então, a gente não pode gerar, a sintaxe não gera agramaticalidades,
né? Nem na formação de sintagmas e sentenças, nem na formação de palavras, tá? Então, a troca, por exemplo, do sufixo eira pelo sufixo são não seria possível num contexto em que o nominalizador se prenda a um adjetivo, pensando naquela formação de palavras, pega aquela tabela de formação de palavras e tenta, né? Não vai dar. Então, uma vez que a tal base pode se ligar eira, mas não ação, né? Assim, formas agramaticais, como as apresentadas abaixo, não ocorrem nas obras do autor, assim como não ocorrem nas fases em que as crianças estão criando palavras, né? Então, por exemplo, você não vai encontrar nas obras de Guimarães Rosa palavras como doidação ou malucação, porque não seguiriam aquelas regras, né, expostas da formação de palavras no português, tá? O que a gente pode tirar disso tudo aí, né, juntando tanta coisa, né, modelo novo de gramática, educação básica, né, se a gente pudesse fazer aí um resumo do que foi visto aí, principalmente nessa aula, juntando com aquela primeira, né, que o significado de palavras complexas é obtido por meio de dois mecanismos, uma convenção negociada sobre o merge, né, a concatenação, a juntação, aí, provavelmente isso não existe, né? De raiz mais peça vocabular categorizadora, aquela que vai classificar a palavra numa categoria morfológica, né? E aí disso a gente tem como resultado a arbitrariedade do signo, a negociação do significado daquela palavra, tá? E um outro mecanismo é que após a fixação da leitura convencionada, essa arbitrária, novos categorizadores podem ser juntados, né, a essa estrutura hierárquica de palavras. E aí, esses novos sufixos, eles vão adicionar instruções para os cálculos semânticos que alteram de maneira regular e composicional o significado da palavra básica. Isso acontece tanto com as palavras regulares já no vocabulário da língua, quanto com os neologismos, tá? E aí, novos significados podem ser negociados tardiamente em camadas posteriores à concatenação da raiz com o primeiro morfema categorizador, que revelam a possibilidade de idiomatizações, são aquelas formações e significados que não são resultado de cálculo regular das partes, né, em palavras do mesmo modo como existem idiomatizações em construções sintáticas maiores, tá? Essas foram as referências utilizadas, essa daqui é a tal da dissertação, né, que eu utilizei como base, que foi a do Everton, estudo do mecanismo de criação neológica na obra de Guimarães Rosa, tá? E esse era o conteúdo, na verdade, da minha segunda aula, né? Eu vou só mostrar o que eu mostraria se eu tivesse dado a terceira aula, tá? Rapidamente, que é esse aqui, que eu sei que, obviamente, não vai dar tempo, né? Já fui demais aqui. Então, o que eu ia mostrar para vocês na segunda aula era um pouquinho do modelo exoesqueletal, né? E esse modelo exoesqueletal, eu acredito que ele seja um bom modelo para reanálise de palavras, tá? Reanálise de palavras considerando, por exemplo, o conhecimento etimológico, né? Tem uma parte da educação básica, depois eu posso, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esses slides, mesmo que eu não consiga falar muito sobre eles, né? Eu posso compartilhar esses slides com vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida na leitura, alguma coisa assim, a gente pode ver ou em outras aulas nossas, ou a gente pode continuar a conversa pelo e-mail, alguma coisa assim, tá? Então, a ideia da aula de hoje era mostrar um modelo que daria conta daquele conteúdo que às vezes a gente tem que abordar, né, principalmente dos prefixos, mas também dos sufixos, que são provenientes do latim ou do grego, né, e como que o modelo exoesqueletal poderia nos auxiliar nessa composição de morfemas, né, porque a exoesqueletal tem umas características específicas do modelo, porque também é um modelo construcionista,
que vai analisar as palavras com estrutura interna, tá? Só que tem um ponto aí que, principalmente sobre a isomorfia, né, entre a sintaxe e a semântica, que vai ser um pouco diferente em relação à morfologia distribuída, né? Eu fico com peninha, eu fico querendo falar, mas eu não vou falar, não. Porque se eu começo agora, eu não vou terminar tão cedo de falar sobre isso, porque é um negócio complexo, né? Então, depois eu compartilho com vocês. No próximo curso, eu já vi que eu preciso de 4 aulas para falar, então, é isso. Então, eu ia mostrar para vocês alguns elementos básicos da exoesqueletal, ia falar qual era o ponto que era diferente em relação à morfologia distribuída, ia mostrar o modelo da exoesqueletal, que é um pouco diferente da morfologia distribuída, né, o sistema computacional, e aí o grande lance de diferença do modelo exoesqueletal para o modelo da morfologia distribuída é que a fonologia é o último módulo pelo qual passa todo o ciclo da formação de palavras, ia falar um pouco sobre o modelo, até que eu ia chegar, deixa eu só, na formação, nas questões, né, que podem surgir com a exoesqueletal e as relações de ensino de língua portuguesa, né? Então, essa relação entre a etimologia de uma palavra e a análise dessa palavra no estágio atual da língua, né? Então, seria uma abordagem um pouco mais diacrônica, né? Eu fiz essa abordagem dos prefixos, uma abordagem diacrônica, com teste experimental e tudo, que eu ia mostrar um pouquinho para vocês, só que com a abordagem da morfologia distribuída. Depois eu fiz uma reanálise, não com sentido de idiomático, né, mas eu reanalisei meu próprio trabalho e vi que a exoesqueletal talvez fosse uma teoria que desse conta melhor do que dava conta a morfologia distribuída para esses casos de palavras etimológicas, né, ou seja, que a gente vai analisar um tanto quanto recortes diferentes de estágios de língua diferente. Aí ia mostrar para vocês alguns verbos, né, formações verbais, e aí formações verbais que consideram formações em estágios diferentes, então, receptar, né, que seria um estágio posterior, já com o particípio passado incluído, a partir do verbo receber. Então, a gente tem receber, a gente tem o particípio e receptar, né? E como que a gente consegue, ou não consegue, porque, na verdade, os resultados que eu tive foi que as pessoas não relacionam mais receber e receptar, né? E aí, como que a gente pode ter isso como auxílio para ensinar, principalmente, prefixos nas escolas e, mais do que isso, os sufixos, né? E como que as palavras, por exemplo, como é que a gente pode, às vezes, tirar dúvidas, né, sobre se a palavra é com dois S ou com C cedilha, lembra que eu ia falar? Então, se a palavra é um nominalizador, se é um nome, por exemplo, né, que não vem de um verbo que tenha estrutura como admitir, a gente vai ter um são que é com C cedilha, né? Então, e no caso de admitir, que é proveniente de um particípio passado do verbo admitir, então a gente teria dois S's. Então, tinha algumas coisas nesse sentido aqui, tá? Mas realmente não vai dar tempo, então eu termino por aqui. E aí, eu não sei se vocês têm alguma questão para falar. Oi, Isabela. Oi. Então, aqui no chat, o pessoal está sugerindo que você dê mais uma aula, para você dar essa aula. E aí, mas aí a gente teria que vai ter que ir para junho, né? A tua última aula. Isso, aí estenderia uma aula, ao invés de ser um curso de 6, ser um curso de 7 aulas. Tá bom, tá todo mundo querendo mais uma aula, gente? Uau, que turma é essa? Meus alunos não querem ver mais a minha cara. Que turma é essa? Turma dos sonhos. Quero vocês nas minhas turmas de graduação, de pós-graduação. Pode vir um pouquinho para a UF também, que eu também quero. Então tá bom, então a gente vai tirar a curiosidade aí da exoesqueletal. Então tá bom, então a gente está combinado assim, então a gente aumenta mais uma para tirar aí a curiosidade. A exoesqueletal não é uma teoria simples, não, né? Eu tentei resumir aí, falei rapidinho, né? Ficou parecendo que era simples, né?
Vou tirar as dúvidas rapidinho, não é bem assim, mas eu acho que é legal a gente ter conhecimento de teorias alternativas, né, para a gente tratar alguns problemas que a gente identifica o tempo todo, né, nas salas de aula, né, os alunos tiram as dúvidas e